permissão, acrescentou o documento. Um oficial nomeado pelos militares foi citado como tendo dito que a política reviveu uma lei sobre posse de armas que foi revogada após o levante de 1988 contra um regime militar anterior. Após uma avaliação, a política de 1977 sobre o porte de armas de fogo foi modificada e complementada conforme necessário para estar de acordo com a situação em mudança, disse o Ministério, de acordo com a agência de notícias online Myanmar Now. O professor de economia Kazuo Ueda foi nomeado o próximo governador do Banco do Japão, BOJ, encarregado de encontrar um caminho a seguir após uma década de flexibilização monetária extraordinária. O respeitado economista, descrito como cuidadoso e cauteloso, foi uma escolha surpresa para a mudança de guarda depois que o vice do governador cessante recusou o cargo. A posição provavelmente será difícil, com Ueda enfrentando pressão para se juntar a seus pares internacionais no aperto, evitando o pânico ao desfazer repentinamente a política monetária de uma década do banco. Em outro exemplo dos ventos contrários enfrentados pela economia do Japão, dados divulgados na manhã de terça-feira mostraram que o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu apenas 0,2% no último trimestre de 2022, uma recuperação menor do que o esperado, apesar da tão esperada reabertura do país aos turistas. Ueda foi nomeado na terça-feira pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, de acordo com um documento do governo entregue a repórteres, uma decisão que deve ser aprovada pelos legisladores. Mas espera-se que isso seja em grande parte uma formalidade, visto que a coalizão governista de Kishida possui uma maioria parlamentar saudável. Ex-membro do Conselho de Políticas do BOJ, Ueda assumirá as rédeas do governador Haruhiko Kuroda, o líder mais antigo do Banco Central e o arquiteto de suas políticas ultrafrouxas. Desde que Kuroda se tornou governador em 2013, suas tentativas de impulsionar a economia moribunda do Japão variaram de uma taxa de juros negativa a gastar grandes somas em títulos do governo. No ano passado, ele se manteve firme, mesmo quando outros bancos centrais aumentaram as taxas para combater a inflação, com a resultante lacuna política fazendo com que o iene caísse em relação ao dólar. Kuroda, 78, deve deixar o cargo em 8 de abril, quando termina seu segundo mandato. Este é provavelmente o trabalho mais difícil no pior momento para assumir. O professor Ueda é muito corajoso em aceitá-lo, disse ela à agência de notícias AFP. As políticas de dinheiro fácil do Japão tornaram-se extremas, e ninguém sabe como sair disso, já que pivos repentinos de políticas podem pôr em risco a sustentabilidade fiscal, disse Katada. Nos próximos 5 anos, porém, o BOJ tem que mudar de rumo porque o aumento da inflação, o iene fraco e os altos gastos do governo são insustentáveis. O iene caiu de cerca de 115 em relação ao dólar em fevereiro de 2022 para uma baixa de 3 décadas de 151 em outubro. Desde então, a moeda japonesa se recuperou para cerca de 132 em relação ao dólar e se fortaleceu brevemente quando os meios de comunicação japoneses relataram pela primeira vez que Ueda seria nomeado em vez do deputado Dovide Kuroda, Masayoshi Amamiya. A economia do Japão se recuperou em um ritmo mais lento do que o esperado no último trimestre de 2022, mesmo com a reabertura das fronteiras do país impulsionando o crescimento. A segunda maior economia da Ásia cresceu apenas 0,2% durante o período de outubro a dezembro, mostraram dados do governo na terça-feira, indicando que a desaceleração da economia global pode estar prejudicando a recuperação do país. Analistas consultados pela Bloomberg previam um crescimento de 0,5% no último trimestre do ano. A economia do Japão encolheu inesperadamente no terceiro trimestre, uma vez que um iene fraco e custos de importação mais altos reduziram o consumo doméstico e as empresas. Os números mais recentes significam que a terceira maior economia do mundo cresceu 1,1% no geral em 2022. Aqui é a Amanda, fique por dentro de tudo no mundo em um só lugar. Deixe seu like, siga nosso